O presidente do clube do Remo, Tonhão, disse em entrevista que as vendas dos ingressos para sábado, dia 3, contra o Amazonas, entre aspas, não estão boas. Antes de eu falar mais sobre isso, antes de eu dizer o que ele disse, antes de articular e dizer minha opinião, inclusive saber sobre a sua, eu sou Atisson Chagas, este é o canal O Remista Culto, não esquece de dar like, de compartilhar, também não esquece de comentar nos nossos vídeos. Estamos próximos da marca de 19 mil inscritos, então se você quiser fazer parte desse time, tá pertinho de chegarmos nessa marca e desde já o meu muito obrigado. Outro recado importante que eu queria passar é que esse vídeo está sendo patrocinado pela RioTech. Se você está com o seu telefone quebrado e você não tem como sair de casa ou está fazendo outras coisas, entra aqui no comentário fixado, você falará direto com um assistente técnico especializado que vai na sua casa, pega o telefone, conserta ele na assistência e devolve para você sem você sequer sair de casa, sem você parar o que você está fazendo. Então se você tiver interesse, entra aqui no comentário fixado. E antes de mais nada, vamos à fala do nosso presidente. Ele diz, abre aspas, nossa torcida precisa comprar o ingresso para esse jogo de sábado. As vendas não estão dentro da nossa expectativa, mas ainda é terça e temos quarta, quinta, sexta e o próprio sábado. Esperamos o comparecimento em massa da nossa torcida para fazermos uma grande festa e conseguirmos mais uma vitória. E antes de eu logo chegar, quero falar contigo aqui, por que você não vai, por que você ainda não comprou seu ingresso? Você não reconhece a importância desse jogo? Será que esse jogo não é importante? Vai esperar um próximo? Se o Remo vencer esse jogo, com certeza estará ali no G4, né? É um jogo muito importante para o clube do Remo. Mas aí eu pergunto para o senhor presidente. Ele reconhece? Você reconhece a importância desse jogo? É importante para você esse jogo? Porque se você quer que a torcida lote o estádio, mesmo ainda sabendo que é terça-feira e com certeza o próprio público vai perceber, poxa, já tem 15 mil na terça-feira, na quarta-feira terão 20 mil, e aí a própria torcida vai se puxar e com certeza vai haver um bom público. Mas antes disso acontecer, por que o próprio presidente não reconhece a importância desse jogo? Porque eu acredito se o time realmente está invicto, mas aí tendo em vista essa invencibilidade, o preço só tende a aumentar dos ingressos do jogo do Clube do Remo? Vai ser assim agora? Aí o torcedor vai torcer para uma derrota para o preço voltar ao normal? É isso que tem que acontecer para o torcedor ir para o estádio de fato? Isso sem contar o próprio gasto dele, né? O próprio gasto do torcedor dentro do estádio. Cansamos de falar sobre isso, estacionamento, os preços abusivos que acontecem lá dentro. Não pode entrar nem com água direito. Sabe? E aí eu chego e falo assim, o presidente reconhece a importância desse jogo? Porque eu imagino que o torcedor reconheça. E eu tenho uma teoria aqui, eu não sei se vocês concordam, no jogo contra o Curitiba estavam vendendo os ingressos tanto pro jogo do Curitiba quanto pro jogo contra o Amazonas. Nessa casadinha. O valor estava R$70, ou seja, cada ingresso custou ali, né, R$35. E aí eu chego e falo contigo, por que isso aconteceu? Eu imagino que seja porque o Remo, a diretoria do clube do Remo não acreditou nesse jogo, na relevância desse jogo. O Remo foi lá, venceu com garra. Aí foi lá, venceu. Vai ter o jogo fora. Se depender desse jogo aqui, o Remo vence, vai ter ali, vai lotar, é pra lotar, né? Porque agora o Remo adotou também isso, porque não foram só os influencers, os youtubers, o próprio torcedor, porque o torcedor acreditou, o torcedor acredita que vai lotar. Por que vai lotar? Porque é o torcedor que vai pra lá. Vai lotar, entendeu? E eu chego e falo assim, o presidente reconhece a importância desse jogo? Então, para nós reconhecermos a importância desse jogo, para pro presidente chegar e falar, olha, as vendas estão abaixo da nossa expectativa. O que eles esperavam com o ingresso a R$50 e sendo que o jogo contra o Curitiba já não teve todo esse movimento. Eu sei que os adversários entre Curitiba e Amazonas são públicos totalmente diferentes, são jogos de níveis totalmente diferentes, mas não devemos desconsiderar a importância desses jogos. E o Remo ganhou o jogo contra o Curitiba, assim como o Remo ganhou o jogo contra o América, o Remo tem condições sim de vencer o Amazonas, mas o Remo precisa sim da torcida. Porque quando foi questionado contra o América Mineiro, ele falou, não, porque esse preço aí foi excepcional, foi algo que não vai acontecer mais, né? Algo extraordinário, porque de fato era um jogo que não era nem para ter torcida, o ingresso foi vendido a R$30 e em menos de 3 dias já tinha gente que só.
Entende? Isso até questionando o público, né? No público final, dizendo que foi 23 mil pessoas. Pô, sacanagem também, né? Clube do Remo, sacanagem, né? A galera que conta lá. Aí eu fico pensando assim, que tipo de seriedade eles dão pra torcida, sendo que eles nem contam as pessoas que entram nas catracas direito? Sabe? Que tipo de seriedade que eles querem? Que tipo de pessoas eles querem trazer? Dizendo que o jogo é importante, vendendo ingresso a R$ 50 só porque o Remo empatou no finalzinho contra o Criciúma. Porque se tivesse perdido, o ingresso estaria ainda a R$ 30, R$ 35. Eu posso dizer isso porque isso acontece, isso é cultura do Clube do Remo. Isso é cultura da diretoria do Clube do Remo. Toda vez eles fazem isso. Toda vez eles fazem isso. E se o Remo ganhar contra o Amazonas, pode ter certeza que o ingresso vai subir para R$ 60. Ou continuar nos 50. Merece? Acho que é merecido, sim. Mas tá aí o fenômeno azul. Olha, lembrando que as transmissões agora da ESPN estão exaltando muito a torcida. E como é que eles vão exaltar a torcida se a torcida não estiver presente? Como é que isso vai acontecer? Outra questão aqui que eu queria trazer, uma outra informação, eu imagino que você já saiba, mas é porque eu só quero, né, debater isso contigo, eu quero ter essa oportunidade, que é justamente sobre o patrocínio do Clube do Remo com no caso, o patrocínio master do Clube do Remo, que já está fechado, não sabemos ainda qual é a marca, não sabemos ainda quais são os valores, sabemos que será um valor anual e sabemos que é um valor bom para o Clube do Remo e que o Clube do Remo também está negociando com outra marca para saber se consegue ali fechar, inclusive tentar melhorar administrativamente a questão financeira do clube. Isso é muito bom, isso é muito importante, principalmente, inclusive eu acho que isso implica até na questão que eu estava falando na pauta anterior, que é sobre isso não implicar diretamente no preço dos ingressos para que o torcedor consiga ter mais liberdade, consiga ir para o estádio, né, com mais frequência. E aí, inclusive é um ponto que eu queria levar em consideração aqui, no auge da minha ignorância, eu achava que o Remo já tinha patrocinador master. E eu achava que era o Bom Pará. Eu não eu juro que é pura ignorância da minha parte. Mas de fato, debaixo da marca Bom Pará existe um espaço muito grande onde poderiam, né, estar várias marcas ali, mas não está. E isso me levantou uma questão. O Remo está tanto tempo desse jeito, o Remo está tanto tempo, né, sem um patrocinador master, sem uma renda que poderia ter entrado. E aí eu queria entrar aqui numa questão, inclusive que nós abordamos, Nicolas e eu, na nossa primeira live. Inclusive, não esquece da live, quinta-feira, 8 horas, né, entre os integrantes do Remo Está Culto e o Planeta Onça e, inclusive, o próprio Aranha representando ali o Amazonas. Inclusive, enfim. Mas eu tô me referindo à primeira live, né, que na primeira live a gente estava falando justamente porque eu não sei se está exclusivamente atrelado ao norte, mas nós não sabemos o peso, o valor do produto que nós temos, a marca que nós... Não sabemos reconhecer de fato a marca, né, que levamos conosco. E a gente até abordou ali um assunto, inclusive, bem descontraído, falando sobre... nós vamos atrás de patrocínios e as pessoas que chegam para falar com a gente não sabem o peso do nosso canal, não sabem a relevância do nosso canal, pensa que é só mais um, e nós que sabemos o peso disso, a gente fica indignado que a galera quer chegar e falar assim, olha, toma aqui, nós queremos fazer uma parceria contigo, e o que tu quer, e o que tu dará pra gente? Olha, um suco e um pastel. E aí, isso porque eu tô sendo bom contigo. As pessoas às vezes têm essa audácia de chegar com a gente e falar dessa forma. Mas, sinceramente, sabe, isso só mostra o quanto, inclusive, as empresas se aproveitam da forma como nós não reconhecemos as nossas marcas. E o Clube do Remo, inclusive o próprio Paysandu, eles também, nós fazemos parte, né, de uma cultura onde esses valores não são reconhecidos. Porque com certeza, se o Remo reconhecesse seu valor num quesito marca e soubesse o peso do seu produto, com certeza haveria negociações com marcas e patrocínios que que não seriam ruins, seriam excelentes se caso o Remo reconhecesse
o peso do seu produto. Mas enfim, é isso. Eu espero que você comente aqui a sua opinião acerca do patrocínio. Eu espero que você comente a opinião sobre os ingressos. Eu espero que você comente sobre a fala do Tonhão. Eu espero que você comente o assunto como um todo aqui do próprio vídeo. E eu desde já eu te agradeço por você ter chegado até aqui. Não esquece de like, de compartilhar, também não esquece de comentar nos nossos vídeos. Quinta-feira live, não esquece. E valeu, falou.